Boa noite. Hoje trago para vocês um relato assustador que ocorreu no interior baiano em 1975. Preparem-se para adentrar em uma história de terror que assolou uma família em um sítio isolado, onde o medo se manifestou de maneiras inexplicáveis e aterrorizantes. Estejam preparados para se arrepiar com essa história que desafia a compreensão humana. Fiquem ligados no meu canal para conferir todos os detalhes. Olá, eu sou Maria e gostaria de compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Eu tinha apenas 9 anos de idade e vivia em um sítio no interior da Bahia, junto com os meus 6 irmãos. Estávamos no ano de 1975, uma época em que a simplicidade e o isolamento eram a essência da vida no campo. Naquela noite, os meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos, nos deixando sozinhos em casa. Porém, o que era para ser uma noite normal se tornou um verdadeiro pesadelo que transformou a nossa família para sempre. Ficamos na casa apenas eu e meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. A hora avançava e nossos pais ainda não haviam retornado. Eu só queria que eles voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Mas o clima na nossa casa começou a ficar tenso e as discussões entre os meus irmãos se intensificaram. Com a exaustão e a ansiedade tomando conta de todos, as discussões logo se transformaram em brigas. Eu me sentia cada vez mais preocupada e triste vendo meus irmãos brigando entre si. Passava das 23 horas e nossos pais ainda não haviam dado sinal de que estavam voltando. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca, ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez o meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma, naquela escuridão tão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca havia sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A casa estava tomada por um medo avassalador que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumia. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos regalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O ar era pesado e enevoado, envolvendo a casa com um véu de medo que podia ser sentido. Os passos retumbantes reverberavam ao redor da nossa casa de madeira, parecendo as batidas de um galope de cavalo. Uma respiração profunda e densa e arrepiante se misturava ao som dos passos, impregnando o ambiente com um gélido frio. A pele na minha nuca se arrepiava, enquanto a sensação de ser vigiado por olhos invisíveis me inundava de terror. A sombra que se movia pela fresta da porta, projetada pela luz da lua, era como uma personificação do pavor, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquela noite. O sentimento de que algo maligno nos rodeava era inegável. Entramos no quarto dos meus pais e ficamos todos abraçados em um canto. Eu podia sentir um medo na minha pele e o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite eu achei que era o nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas,
nossa casa, uma casa frágil de madeira, uma casa humilde, não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo, só pensava nisso a cada segundo. Depois de intermináveis minutos de terror, as sombras e os sons ameaçadores desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e desamparo. Quando nossos pais chegaram finalmente, após uma longa espera de 40 minutos, encontraram-nos acuados e apavorados. Contamos tudo o que aconteceu e eles ficaram assustados e surpresos com a situação. Desde aquele dia, nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. Passamos muitas noites com medo, até que o tempo foi levando tudo embora e superamos aquele terrível episódio. Se este conto de terror te deixou arrepiado, não deixe de dar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo assustador como este. Encerro este sinistro relato de terror. Gratidão por ter me acompanhado nesta aventura pelo desconhecido. Nunca se esqueça, até nos recantos mais inexplorados, o medo pode nos alcançar. Até a próxima vez e que seus sonhos sejam preenchidos de luz e tranquilidade, sem sombras. Até breve.